Está começando o programa 100 Ponto, uma realização da CUT do Rio Grande do Sul em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Guilherme Oliveira e hoje aqui comigo no Estúdio Hall, na Rua da Ladeira, o economista Ubiratã de Souza, que é diretor de Planejamento e Orçamento Participativo da Secretaria-Geral da Presidência da República, e a jornalista Eliane Silveira, que é coordenadora da CUT Metropolitana e chefe de gabinete do deputado estadual Pepe Vargas. Neste programa, vamos debater o Plano Plurianual Participativo do governo Lula. Que nome difícil, né? Vamos começar agora, então, a entender esse plano. Plano Plurianual. Assustou com o nome? Calma que vou te explicar. O PPA é o principal instrumento de planejamento a médio prazo. Está na Constituição Federal e é através dele que se definem prioridades, diretrizes e metas para o governo. Aí você pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Tudo! O governo federal lança o PPA participativo. Interessados podem contribuir através de conselhos participativos, associações, ONGs, sindicatos e também de forma direta pela população. E a tecnologia aproxima as boas ideias. Você pode tirar todas as suas dúvidas e também participar por meio de uma plataforma digital inovadora, o Brasil Participativo. De 11 de maio até 10 de julho, você pode enviar sua proposta para a criação ou melhoria de políticas públicas para o próximo PPA. Você pode acessar a plataforma através do site gov.br/Brasil Participativo ou baixando o aplicativo. Traga suas ideias, vamos juntos construir um Brasil melhor para todas e todos. Governo Federal, União e Reconstrução. A questão do orçamento participativo, né? Tem pessoas que estão nos assistindo, são de Porto Alegre e estão pensando, olha, o orçamento participativo eu conheço, já participei, Claro. Mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Qual é a relação, né? O que tem de semelhança com o PPA, né? Com o Plano Plurianual Participativo, e o que tem de diferença? Não, então, os ensinamentos universais da experiência de Porto Alegre coloca algumas questões que são universais e que tu vai fazer de acordo com cada realidade. Primeiro é o protagonismo popular, a capacidade de organização e de mobilização da população e ter protagonismo no processo de priorização das políticas públicas. E a outra variável importante é a vontade política do governo de realmente compartilhar o poder com a sociedade. Daí resulta um processo de cogestão, né, da cidade, que tu tem resultados nas políticas sociais de educação e saúde, assistência social, na infraestrutura da cidade, né, que é extraordinário, né? Então, no Rio Grande do Sul, né, nós tivemos a implantação de uma universidade estadual decidida por 240 mil pessoas em todas as assembleias do orçamento participativo, e está aí a UERGS funcionando, né? Só para colocar na área da educação, né, a extraordinária. Em Porto Alegre, nós expandimos o número de escolas para capitalizar no território, né, de maneira que as crianças pudessem e os estudantes estar perto da sua local de moradia, na área da saúde, né, e assim por diante. Então, os resultados são palpáveis. Tem, inclusive, uma publicação da Prefeitura dos 16 anos que colocam essa extraordinária e foi premiada, inclusive, pela ONU no Habitat 2, né, como uma das melhores experiências do mundo. Então, o resultado hoje, tanto é que mesmo com governos que não têm vontade política, a cultura da participação popular continua. E o que é importante, que eu te entendo assim, Guilherme, acho que tu faz muito, essa tua provocação ela é excelente, porque é muito difícil para as pessoas entenderem o conjunto das peças orçamentárias, né? Tá, mas o que é o PPA, o que é o orçamento, o que é a LDO? Porque as pessoas ouvem falar, né? A LOA, vem essa sopa de letrinhas, né, para falar num linguajar mais popular, e as pessoas ficam com dificuldade. Então, o PPA,
que é essa peça que vai ser construída agora, que está sendo construída com a participação popular, que é esse planejamento para 4 anos. Né? Então, esse planejamento para 4 anos, a partir dele, que a cada ano vai ser montada uma lei de diretrizes orçamentárias e depois uma lei orçamentária. O que não está no PPA não pode cair de paraquedas nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei orçamentária. Então, o orçamento participativo, quando ele tem, a cidade que tem orçamento participativo, ou o ano que vem, o governo Lula avançando e implantando o orçamento participativo, as pessoas não vão poder colocar no orçamento participativo o que não está previsto no PPA. O PPA ele vai dar uma diretriz, então a gente também não vai poder inventar. Certo? Então, assim, tudo tem que estar no PPA. Não é tudo, porque o PPA trabalha as diretrizes gerais e o Bira, economista, vai explicar bem melhor do que eu. Mas, assim, para tentar traduzir, tu faz um plano e, a partir daquele plano, tu vai poder depois desdobrar no orçamento a cada ano. Não. E do ponto de vista da participação, aí, Bira, me corrige aí, que está errado. É importante, tu perguntou qual era a semelhança, né? Isso. A semelhança é a participação direta da população. Então, qualquer um pode participar? Sim, qualquer um. Mas tem que ser organizado em algum coletivo, associação? Deixa eu explicar isso aqui. O plano plurianual, desde a Constituição de 88, ele é obrigatório para todos no primeiro ano de governo. Certo. E ele faz um plano onde tu elabora programas, objetivos gerais, objetivos específicos, indicadores e metas, certo? Mas ele não é executado como plano a não ser pelo próprio orçamento anual. Por isso que o nosso processo de participação popular, né, ele vai orientar os orçamentos anuais, mas aí precisa ter orçamento participativo anual. Por quê? Porque o plano é para 4 anos. Quando tu corta para 1 ano, quem é que vai decidir as prioridades? Quem é que vai decidir quantos recursos vai para cada programa? É a elaboração do orçamento anual. Então, aí que entra o orçamento participativo. Porque aí tu tem programas e ações. Enquanto que no plano, tu tem um plano com programas tem as diretrizes. As diretrizes e objetivos e metas. Agora, no orçamento, os programas que estão no PPA, eles vão para o orçamento e aí tu tem as ações concretas de como executar. Seja na forma de investimento, de obras, ou de equipamentos, ou de serviços sociais que são finalísticos, né? Então, o papel do orçamento anual é fundamental, né? Orientado pelo plano plurianual, mas para ser elaborado tem que ser com participação popular também, né? Então, esse é o elemento importante. E aí nós, para vocês terem uma ideia, né? Nós começamos com o Fórum Interconselho. Nós temos 4 instâncias de participação popular no PPA. O Fórum Interconselho, que é composto pelos secretários de conselhos nacionais setoriais, como o Conselho Nacional de Saúde, de Educação, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEI, e assim por diante, né? E também um conselho de participação social, que são 68 entidades do movimento social, desde a CUT, centrais sindicais, MST, Marcha Mundial de Mulheres e assim por diante. Ali nós discutimos, no dia 18 e 19 de abril, a dimensão estratégica do PPA, ou seja, a visão de futuro do governo Lula. E agora, depois, a partir do dia 11 de maio, nós inauguramos as outras instâncias de participação, que é participação presencial direta em assembleias públicas estaduais. Então, são 26 estados mais o Distrito Federal. Começamos no Nordeste, na Bahia, e nesse mesmo dia inauguramos a plataforma digital Decidim, essa que nós pegamos da experiência de Barcelona, e nessa plataforma o cidadão pode votar em 3 programas do governo, que o governo elencou para a discussão, e 3 propostas da sociedade, que pode ser formulada pela sociedade e votada por toda a população, né? Se tu tens proposta para votar, tu coloca lá e vota e faz... Posso colocar como indivíduo? Ou tem sim que ser? Não, a proposta sempre é colocada pela pessoa.
e vai colocar a entidade que representa, né? Mas não que pode- assim, Mas vamos supor, cada CPF é um voto. tu quer né? cadastrar uma proposta, né? Vamos por exemplo, vou cadastrar uma proposta. Daí tu vai escrever, tu pode escrever ela como indivíduo. Mas vamos supor que a tua proposta, ela é uma proposta fruto de uma discussão coletiva. Então, quando tu vai descrever a proposta, tu já põe ali a hashtag que é proposta coletiva. Exato. Então, mesmo que cadastrada pelo Guilherme, o Guilherme está sinalizando que é uma proposta coletiva, porque ela é fruto ou de uma assembleia livre que foi organizada. Vamos supor que a gente vai fazer uma assembleia livre, autogestionária de jornalistas. Então, tu vai depois cadastrar ali a Isso. proposta dos jornalistas. Quem cadastra é o Guilherme, individualmente, mas ele vai indicar ali com a hashtag proposta coletiva que ela é fruto de uma decisão coletiva. Mas tem E se é critérios, só uma né? proposta tua, tu também pode cadastrar. Não, Mas Tu tem- quer cadastrar uma proposta tua, como Guilherme, tem várias propostas que individualmente as pessoas estão cadastrando. Não Mas tem... também não é qualquer tipo de proposta, tem critérios, né? Não posso chegar lá, por exemplo, vou fazer um exemplo bem assim Sim. esdrúxulo, mas eu quero propor que que a população seja armada, que o governo federal Não, distribua armas para a é. população. Não, aí o critério que nós temos é todo aquilo que viola direitos humanos, né? Que gera violência, isso não é cadastrado, né? Já tem uma contenção nesse sentido. Agora, as propostas são livres, né? Então, como a Eliane estava colocando, vocês fazem uma proposta de uma categoria e aí pode, inclusive, fazer campanha para as pessoas irem votar naquela proposta, né? E já estão sendo cadastrados? As propostas mais votadas, porque como a plataforma já está ativa desde a primeira Assembleia Estadual, tem propostas com 12 mil, 15 mil votos, até mais. E as propostas mais votadas, inclusive, são de categorias de trabalhadores e trabalhadoras que estão se mobilizando pelos seus direitos. Estão ali, algumas estão no ranking das mais votadas. Vocês teriam exemplos assim de propostas que já... Não, tem, no caso, né? Então, começou lá na Bahia, na primeira plenária estadual com a presença do presidente Lula. E vai fechar em São Paulo com a última, no dia 14 de julho. Nós teremos aqui em Porto Alegre, essa semana, no sábado, dia 8 de julho. A partir das 8 horas começa o credenciamento e a partir das 10 começamos a plenária estadual. Quando se lançou isso lá no início, 11 de maio, também se colocou aquilo que a Eliane falou, que são reuniões livres. O governo não precisa estar presente para as pessoas, as suas associações, seus sindicatos, os seus conselhos e mesmo uma organização de vizinhos, pode fazer uma reunião coletiva, tirar as prioridades de quais os 3 programas de governo e quais as 3 propostas da sociedade e depois acessa a plataforma para votar, né? Então, é um processo muito rico que combina o presencial com o digital. E a tecnologia da informação não é sujeito político, né? Ela é apenas um instrumento para facilitar a participação popular. Já estamos com mais de 1,5 milhão de acessos, né? Em torno de 600 mil participantes, mais de 650 mil votos, né? Portanto, é um processo que, inclusive, nos informa a possibilidade que a gente está tendo nessa praxis para viabilizar essa participação, não só para o PPA, mas para o orçamento participativo, inclusive chegando nos municípios aí de maneira presencial e híbrida. Significa que as conferências nacionais podem também utilizar esse instrumento, né? Portanto, é um processo de construção, né? Que reforça o presencial e a tecnologia de informação passa a ser um instrumento da participação coletiva de políticas públicas e qualquer outro tema polêmico que se queira fazer um plebiscito também pode fazer. E o que é bacana disso tudo, assim, Guilherme, eu vinha conversando já com o Bira mais cedo, é que na medida que o governo se dispõe a discutir com a população, que ele abre esse processo de participação popular, ele estimula que a sociedade se reúna e discuta.
Então, vou te dar aqui exemplos de algumas iniciativas aqui do Rio Grande do Sul, né? O Bira pode falar do resto do país. Mas, por exemplo, nós ali na Assembleia Legislativa, tão logo tomamos conhecimento do PPA participativo, o deputado Pepe Vargas tomou iniciativa e propôs 4 audiências públicas da Comissão de Finanças da Assembleia para debater o PPA em regiões do Estado. Então, teve uma audiência pública em Caxias do Sul, que participaram mais de 100 pessoas presencialmente, uma audiência pública em Vacaria. Na quinta-feira, depois que as pessoas assistirem ali, antes das pessoas assistirem aqui o nosso programa, né, das pessoas vão estar assistindo aí ao vivo o nosso programa, o que vai ter acontecido antes do nosso programa? A audiência pública em Encantado. Então, antes aqui do programa, a audiência pública em Encantado. E no dia 12, tem a audiência pública em Santa Cruz do Sul. Então, está levando para as regiões, é uma iniciativa de um deputado. O deputado Zé Nunes fez uma audiência pública em Pelotas, vai fazer mais 2 audiências públicas na região sul. Então, porque tem até o dia 14 ali para votar e cadastrar propostas e trabalhar as propostas. Então, isto é uma forma, tá? Todas as audiências públicas estão sendo em parceria com as câmaras municipais, ou seja, vereadores e vereadoras das cidades, das regiões se envolvem com esse debate das demandas da região. Mas, tirando essa questão mais institucional do parlamento, a gente tem os movimentos se colocando em marcha para participar. Vou citar um exemplo aqui e depois eu posso citar outros, mas passo para o Bira. O Fórum Estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul reuniu e já tirou 2 programas do governo para defender como prioridades dos programas que o governo cadastrou e 3 propostas. Então, as mulheres que participam do Fórum Estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul, que é um conjunto de movimentos de mulheres de todo o estado, vão defender o programa Viver Sem Violência, que é do Ministério das Mulheres, e o programa Bolsa Família, que é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. E tiraram 3 propostas prioritárias, que foram cadastradas por cidadãs, aquelas propostas individuais. Então, tem a proposta da política de cuidados, que foi cadastrada pela Nalu, a proposta de economia solidária, cadastrada pela Francisca, e a proposta de crédito subsidiário para camponesas e trabalhadoras rurais, que foi cadastrada pela Lisiane. Então, para te dar um exemplo de mobilização, eu trouxe aqui de outros setores, depois posso falar da própria plenária que a CUT estadual fez, mas para o Bira também trazer exemplos, né, de outros estados, de outras regiões, que também podem inspirar o nosso debate aqui. Então, eu mesmo, eu estava em Brasília e entrei nessas audiências públicas de maneira híbrida, né? O pessoal estava presencial e eu entrei através do digital e funcionou perfeitamente. Isso que é o exemplo que eu estava dando antes, né? Que a tecnologia da informação ela reforça o presencial e tu pode, inclusive, juntar de maneira híbrida quem não está no presencial, né? Eu tive também, né, reuniões no Amazonas, né? Pessoas reuniram lá, um deputado federal reuniu lá uma comunidade no Amazonas, eu entrei de maneira híbrida, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a comunidade quilombola do litoral médio também fez reuniões que eu entrei de maneira híbrida. Portanto, tu tem um processo aí de reuniões livres, que são o fortalecimento da organização popular, né? Essa plenária que nós vamos ter no Rio Grande do Sul, no sábado agora, ela é um evento que não é decisivo, porque ele é multiplicador do processo que continua. Ou seja, antes dessa plenária do sábado, já tem milhares de votos e de propostas que estão na plataforma aqui no Rio Grande do Sul. E depois da plenária de sábado, as reuniões livres continuam até o dia 14. Né? Então, é importante esse processo, né, como estimulador dessas reuniões livres e da participação direta depois na plataforma. Certo. Vou insistir um pouco nisso da questão da delimitação, né? Porque as pessoas muitas vezes pensam assim, bom, vou organizar o pessoal do meu bairro ali e o que a gente quer? A gente quer mais vaga na creche, a gente quer que o ônibus que antes passava perto aqui de casa volte a passar. Mas não é assim, né? Tem delimitações. Não. Então, acho que seria interessante a gente colocar para quem está nos assistindo entender
que não é chegar e propor qualquer coisa, né? Tu já parte de algo, né? Tu tem um cenário ali onde tu pode atuar, mas existe existem assim delimitações, né? Não, na verdade, como se trata do PPA, né, tem uma abrangência de programas que são de caráter nacional. Que estão ali já, digamos. Já estão ali. Eu vou dar um exemplo aqui. Né? Dos 28 programas que o governo colocou para que a população votasse em 3, está liderando a promoção do trabalho digno, emprego e renda, né? Boa. Com 12.726 votos. Depois segue a atenção primária da saúde, olha aí a população priorizando a saúde. Né? Terceiro, turismo, esse é o destino. Atenção especializada da saúde em quarto, segurança alimentar e nutricional em quinto, de combate à fome. Sexto, promoção da igualdade étnico-racial e de combate ao racismo. Juventude em sétimo lugar, juventude, direitos e participação em bem viver. Oitavo, educação básica democrática. Nono, direito à cultura. Se o pessoal da cultura e o povo não é só saúde e educação, mas querem também cultura, né, para cuidar do espírito, da alma. E coisa, né? Que, no geral, a direita diz que é bobagem, né? A agricultura familiar em 10º, a mulher viver sem violência em 11º, economia popular e solidária em 12º, 13º, moradia digna. Quer dizer, prioridades que têm que ver com a vida das pessoas. Então, né? a primeira etapa da participação é eleger três programas. Né? Esse é o primeiro passo. Isso, e Depois... nos programas está, como disse o Bira, está direto à vida das pessoas. Por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras fez uma plenária estadual com a participação das suas CUTs regionais, das federações de trabalhadores e trabalhadoras, dos sindicatos de base, e tirou o programa Trabalho Digno, Emprego e Renda como a grande prioridade da Central. Bom, pode votar em 3 programas. Por que a Central aponta um programa? Para que cada categoria de trabalhador e trabalhadora possa votar em outros 2 programas que seja da sua área de atuação. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde votar no programa da saúde, combinado com o programa de trabalho digno. Os da educação votar nos programas voltados para a educação, porque daí combina, porque são 3 votos. Então, tirou essa prioridade. E depois desses 3 votos, a próxima etapa, eu posso daí cadastrar ou também já está posto ali o que eu... Não, então, quando tu faz o voto nos 3 programas, tu entra na plataforma e bota escolher programas. Certo. Aí te aparecem os 28 programas. E também tu pode ver uma outra lista que tem 90 programas na plataforma, que dá o conjunto dos programas, né? E depois tu vai fazer propostas. Aí tu abre fazer propostas e aí tu pode... Mas que tem que estar de acordo com os programas. Não. As propostas são livres, tá? Até porque num plano plurianual é difícil de tu engessar as pessoas, e as pessoas estão livres para fazer a sua proposta. Elas estão informadas dos programas todos ali na plataforma. Tanto é que o primeiro lugar que está nas propostas é a qualificação técnica e valorização profissional de servidores na área do SUS. Tá? Então, eu estou dando esse exemplo, 47 mil votos. Tá? Aí tu tens, né, outras categorias aqui também colocando, por quê? Primeiro que essas categorias têm inclusão digital. Elas levam uma vantagem em relação à população em geral. Segundo, porque durante todo esse período do governo anterior, não tinham possibilidade de fazer reivindicações de melhoria salarial ou de qualificação do espaço de trabalho, né, do ambiente de trabalho. E agora, com a participação popular oportunizada pelo PPA, essas categorias estão usando esse veículo para chegar em pautas no governo. Sim. Então, o governo, isso não é PPA. Né? O PPA é despesas de capital, investimento e programas de duração continuada. Não entra pessoal no PPA. Mas, no entanto, essas pautas são pautas legítimas e que nós vamos encaminhar aos ministérios correspondentes. Tem, inclusive, uma proposta aqui que é a aposentadoria justa, né?
que a gente foi estudar o que era a proposta, justiça aos aposentados e pensionistas. Aí está lá, já na Previdência Social, isso, 12.330 votos. Fomos ver a proposta, não é nem da Previdência Nacional. Quer dizer, é uma reivindicação dos aposentados por conta da reforma que foi feita nos estados, aqui no Rio Grande do Sul foi feita aqui pelo governo Leite, Sim. né? Nos municípios, onde fizeram verdadeiros confiscos com alíquotas de desconto de previdência que muitas categorias ficaram abaixo do mínimo. Então, isso aqui vai resultar, não é só para o governo, isso aqui vai acabar indo para o Congresso Nacional, por conta que tem uma PEC durante o governo Bolsonaro que garantiu o confisco esse, porque senão estaria violando a Constituição. Então tem que derrubar esse tipo de PEC que tem lá, que está em vigor. Então, para tu ver a amplitude que teve essa possibilidade de participação popular. Quer dizer, são reivindicações justas que pegam categorias de professor, né, de funcionários públicos em geral, e que, né, entraram no veículo de participação popular do PPA. Não é PPA, mas são uma pauta legítima que vão ser canalizados para os ministérios e até mesmo para o Congresso Nacional. Sim, e ao mesmo tempo, tu tens, nos territórios, surgem várias propostas e demandas, e eu vou exemplificar em uma que saiu a partir da audiência pública de Caxias do Sul, que são demandas que estão dentro do PPA, que tem tudo a ver com o PPA, e que dialogam com os vazios que ainda existem de políticas públicas em algumas regiões. Por exemplo, em Caxias do Sul, os movimentos estudantis, de forma unificada, apresentaram a proposta pela criação da Universidade Federal do Nordeste Gaúcho. Nós estamos falando de uma região que abarca a 3 Coredes, que tem 11% da população do Rio Grande do Sul e que não tem nenhuma universidade federal. E onde 97% dos estudantes do ensino básico estudam em escolas públicas. Então, a gente está falando de gente que tem toda a educação básica em escola pública e não vislumbra na sua região uma universidade federal pública. Claro, tem os institutos federais, com cursos que são específicos, que dialogam também com a economia de cada região, mas não tem a Universidade Federal. Então, este é um exemplo. E a gente, quando entra na plataforma e pesquisa na parte da educação, vê que em outros estados também tem vários movimentos, seja por expansão, por criação de novos campos, por buscar a universidade na busca do ensino público federal gratuito em regiões do estado onde não tem. Da mesma forma, a gente vê com esse programa do turismo e com o programa da cultura, né? O quanto que se busca fazer chegar mais recursos para essas áreas nas regiões. Pessoal não entra, então, né? Mas, por exemplo, a gente vê que uma demanda latente da sociedade é a questão do trabalho precário, né? Sim. Dos entregadores, do meio. Por isso, a priorização do trabalho digno que está liderando a votação nos programas do governo. Isso que a Eliane falou, e aqui que as centrais sindicais se mobilizaram. Considerado investimento, né? Sem ser daí em pessoal que poderia entrar. Esse programa é um programa do trabalho digno. Isso significa que, quando vai para o orçamento, aí quando tu sai do plurianual com esse programa vai ter ações para poder implementá-lo. Né? Então, essa é a importância do plurianual como plano, construindo programas, e a participação popular apontando, inclusive, os programas que considera prioritário. E aí, quando tu vai para o orçamento, tu vai com esses programas e aí tu vai com ações concretas, seja de qualquer natureza, dependendo do programa, seja infraestrutura ou seja políticas públicas na área da educação e da saúde, né, e assim por diante. Tem uma coisa assim, né, que eu acho que a gente pode dizer que, tirando esses casos de algumas propostas inadequadas, que elas possam atentar contra a vida, contra os direitos da pessoa humana, contra a dignidade da pessoa humana, do tipo armamento 100% da população, que foi um exemplo que tu usaste. Então, tirando alguma proposta descabida, a gente pode dizer que não tem proposta perdida no PPA,
porque as propostas ou elas vão se traduzir em diretrizes no PPA ou elas vão se traduzir em ações de governo, seja na interlocução com o Congresso, do que precisar de legislação, seja em articulação política com estados, com municípios, porque o governo federal faz essa relação com estados e municípios e vai poder fazer um diálogo institucional republicano e dizer, olha, apareceu aqui no teu estado uma grande demanda sobre esse determinado tema, que não cabe no PPA federal, mas tem como encaminhar para as assembleias legislativas. Então, a questão, por exemplo, que hoje é um tema que tem chamado muito a nossa atenção, que é a precarização do trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras em aplicativos e plataformas digitais. Este é um tema que ele não está lá traduzido no PPA, mas hoje o governo já tem um grupo de trabalho junto com representantes dos trabalhadores e trabalhadoras para discutir regulamentação, e é um tema que, na medida em que ele ganha força política de apoio popular na votação da plataforma, também facilita para ele se traduzir em uma iniciativa de projeto de lei, de legislação, porque a gente sabe que uma coisa é a boa vontade do governo, que essa a gente sabe que existe. Uma coisa é o compromisso do governo com o povo, a gente sabe que existe, mas tudo isso vai passar por um Congresso, e que é um Congresso hoje extremamente conservador, né? Um Congresso que não tem interesse em aprovar muitas demandas da população. E o que fortalece essas demandas da população? A participação popular. Porque não é dizer não para o governo, é dizer não para 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas que votaram, que participaram desse processo. Então, esta relação também é importante da gente compreender. Então, eu diria que não tem proposta perdida, que não vai parar dentro do PPA, vai parar numa iniciativa de governo, numa ação de governo, numa articulação de governo com os respectivos poderes ou entes da União. Porque uma questão também que eu acho que é interessante colocar é a seguinte, né? As pessoas, e a gente está falando agora também do trabalho, e esse é o nosso podcast é vinculado, né, à Central Única dos Trabalhadores, aos sindicatos bancários, e dentro dessa questão do trabalhador precário, ele muitas vezes não enxerga o patrão, ele não conhece, o patrão não está nem aqui no Brasil, né? Como o caso desses aplicativos de entrega. A gente tem hoje cada vez mais o MEI, né? Que é um cara também que não tem chefe, meio que trabalha para ele mesmo, mas também muitas vezes tem um vínculo fixo, mas também não tem direitos. Então, assim, no geral, as pessoas que têm um trabalho precário, elas não enxergam o Estado como alguém que possa ajudar elas, entende? O Estado não pode fazer nada por mim. Ela não enxerga que o Estado possa vir a melhorar a situação dela, né? E como que, na avaliação de vocês, o plano plurianual participativo pode fazer com que o Estado se apresente na vida desses trabalhadores precários, trazendo alguns benefícios, algumas melhorias para ele, porque a gente sabe que muitos trabalhadores hoje no Brasil não vão ter aposentadoria, né? Por exemplo. Sim, essa questão que nós tínhamos ilustrado antes. O programa que está liderando é o trabalho digno. E isso o Ministério do Trabalho, no enunciado desse programa, trabalha justamente a precarização do trabalho, né? Então, hoje tu tem um sistema de exploração precarizado, né, que a pessoa não tem carteira assinada, não tem contribuição para a Previdência e depois ele trabalha mais que 12 horas por dia, né, e ainda inventário de que ele é uma microempresa. E é inventário que o Estado é inimigo dele. Então, esse processo é muito, muito conscientizador nesse sentido e vai poder, né, trabalhar que esse trabalho precarizado seja combatido com uma legislação que obrigue a ter contribuições para aposentadoria, que tenha férias, 13º e assim por diante. Ou seja, é um debate fundamental, né, que nós vivemos hoje, com o domínio das plataformas, né, e o incentivo, né, na economia solidária de que os trabalhadores se organizem em cooperativas. E, inclusive, usando plataformas que não vão explorar eles, porque eles vão ser realmente uma cooperativa e que não vão ficar pagando, né, para o Uber ou lá para os Estados Unidos a sua renda produzida aqui, o seu trabalho e renda. Então, isso tem consequências muito importantes na própria legislação trabalhista, né? E, portanto, o Ministério do Trabalho, à medida que esse programa é priorizado, ele tem um papel muito importante. É muito interessante esse nosso debate, porque eu acho que o fundamental é ficar claro aqui
que o Estado ele tem força e ele é importante quando o povo se movimenta através do Estado, né? Para conquistar direitos. E é que nem um sindicato. O sindicato, se não tiver a participação dos trabalhadores, fica algo abstrato, né? Então, a ideia do plano plurianual é que o povo se empodere e o povo seja o Estado, né? Para cobrar seus direitos, para avançar, porque uma coisa é eu negociar enquanto indivíduo com a Uber, por exemplo. Sim. Outra coisa é o Estado lá e as pessoas juntas, a sociedade dizendo, não, peraí, Uber, e vocês estão gerando um problema social, vocês vão quebrar a Previdência no Brasil. Sim. E eu acho que é sempre bom lembrar, né, que a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo, que exerce esse poder diretamente ou através de seus representantes. Então, a gente sempre precisa lembrar para as pessoas que o Estado que está aí é o Estado que o povo escolheu para lhe representar. Então, a gente tem um Congresso formado desse jeito, foi eleito pelo voto popular. Nós vamos ter, no ano que vem, eleição para uma parte do Estado, que é a questão do município, para prefeituras, para vereadores, para vereadoras. E, mais uma vez, o povo vai exercer esse seu direito de delegar poder, um poder que está na sua mão e que vai escolher para quem vai delegar. Então, é sempre importante a gente fazer essa parte ali um tanto pedagógica, né, de lembrar que o Estado ele é definido pelo povo, ele é eleito pelo povo, os governantes, os parlamentares, o Senado, os vereadores, as vereadoras. Então, acho que isso é sempre uma questão importante. Mas quando a gente consegue ter governantes como o presidente Lula, que tem esse compromisso com a participação popular, você consegue fazer com que o povo também exerça esse poder direto de votar suas prioridades, de votar diretamente. Né? É claro que a gente sabe que o PPA participativo ele não vai resolver toda a democracia participativa de uma vez só. Nós estamos vindo de anos de um governo autoritário, né? De governos que não consultavam a população para nada. Pelo contrário, acabou com conselhos, né? De um governo que exatamente. acabou com os conselhos, que não fazia conferências, que atacava o Supremo, que atacava as casas legislativas. Então, agora, nós estamos de novo no trabalho de semear, né, Bira? De novo, estamos semeando as boas sementes da participação popular. Porque Porto Alegre, quando Olívio se elegeu a primeira vez, também foi um trabalho que começou, né, de semeadura ali. Também foi semear e se tornou nessa referência para o mundo todo. Então, agora, nós vamos mostrar para o mundo todo que é possível, num país continental da dimensão do Brasil, realizar um orçamento participativo onde a população dos diferentes estados vão poder definir o orçamento. Para isso, a gente está começando com o PPA. Estamos aí largando as boas sementes aí no campo aí da participação popular. Eu gostaria que você falasse mais sobre sábado, né? Esse sábado em Porto Alegre, desce um expediente, que horas vai ser, onde vai ser, que plenária é essa, quem é que vai estar aí? Eu ouvi dizer que a Simone Tebet vai estar. Não, então, como eu expliquei antes, as plenárias estaduais vão percorrer os 26 estados e mais o Distrito Federal. Já percorreram. Nós estamos já na fase, o Nordeste já foi todo, né? O Norte, e agora nós vamos para o Sudeste e para o Sul. Então, essa plenária estadual no sábado, que começa às 8 horas com credenciamento e às 10 já com atividade, vai contar com a presença da ministra do Ministério da Economia e Orçamento, né, que é a Simone Tebet, e também com Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, que coordena todo o processo de participação social, onde está, né, a Secretaria Nacional de Participação Social, que tem o companheiro Renato Simões como secretário, eu como diretor de Planejamento e Orçamento Participativo, outras diretorias que compõem a diretoria digital, a diretoria também de Relações Sociais e de Educação Popular. Portanto, é uma secretaria que se complementa na ação, né, na elaboração do PPA e da participação nas políticas públicas, mas também trabalha a organização popular e a educação também da que as pessoas não só seja um processo de materialidade, de melhoria de qualidade de vida, mas também de criação da cidadania, de organização social. Então, esse é um processo que veio para ficar. Então, é uma praxe que nós estamos tendo
que vai nos informar, inclusive, para fazer o Orçamento Participativo Nacional depois, né? Que é um processo dialético, né? Não existe processo perfeito, só os autoritários que se creem perfeitos, né? Nós compreendemos um processo sempre dialético, que tem contradições, que tem erros e tem acertos, e aí tu vai avançando, vai construindo ao longo do tempo. Foi isso que fez Porto Alegre de uma referência. Com 16 anos de OP, e não só de OP, de conselhos setoriais, de congressos da cidade, fez com que tu, a cada ano, tu aumentasse as conquistas, seja de políticas sociais, seja de infraestrutura e seja da consciência cidadã. Então, essa visão de processo é uma visão que nos leva ao presente e ao futuro muito próximo. E quanto à plenária, né? Então, Isso, sábado, a partir das 8, credenciamento. 8 horas, isso, credenciamento inicia às 10 horas. E como é que a CUT está organizando a participação para essa plenária? Então, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras já tem confirmado em torno de 70 dirigentes de federações, das coordenações regionais já cadastrados para participar, né? O presidente da CUT, Amarildo Sensi, ele foi escolhido pelo Fórum das Centrais Sindicais, porque a CUT semanalmente reúne com as demais centrais sindicais e estabelece uma pauta comum das centrais sindicais. Então, no Fórum das Centrais Sindicais, foi escolhido pelo conjunto das centrais que o Amarildo Sensi vai fazer uma fala nesta plenária para defender esta votação no Programa de Trabalho Digno, Emprego e Renda como uma grande prioridade do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, porque entendemos que nesse programa entra um conjunto de demandas que hoje os trabalhadores tratam, que é desde a questão do salário mínimo, da valorização do salário mínimo, entra o debate que as mulheres fazem agora na lei sancionada da política da igualdade salarial, entra todo a questão da mobilidade urbana, porque é o deslocamento dos trabalhadores até o seu local de trabalho. A questão do transporte, sim. Entra a questão de todo o debate também que envolve a Previdência. Por exemplo, lá na plataforma tem pessoas que cadastraram uma proposta pela revogação da reforma da Previdência. Bom, ela não entra no PPA, mas faz o debate político quando você discute um programa de trabalho digno, emprego e renda, porque faz parte do trabalho digno o direito à aposentadoria depois de dedicar a tua vida toda trabalhando. Não, e é importante destacar isso, assim como as centrais sindicais vão ter uma fala, né, e já escolheram, né, um companheiro para falar, as mulheres também vão ter lá, nós vamos ter 10 falas da sociedade. E cada um desses temas vão escolher livremente, sem a intervenção do governo, quem é que fala. Então, as mulheres, né, que trabalham a pauta da emancipação das mulheres e também a questão do desenvolvimento social, vão ter no seu segmento reuniões para definir quem é que vai falar no sábado. O pessoal da economia solidária, a mesma coisa, a juventude também, né? A igualdade racial e quilombolas, e assim por diante. Então, nós vamos ter um momento muito rico onde as falas não vão ser discursos abstratos. Nós vamos estar lá com a plataforma num telão, e quando a fala, por exemplo, do Amarildo na CUT, ele vai lá, vai puxar no telão, na plataforma que vai estar ali ao vivo, e vai dizer, essas propostas nossas já estão aqui cadastradas, né? E que vocês daqui vão sair para fazer reuniões livres nos seus bairros, nos seus sindicatos, para continuar votando. Assim, as mulheres, a mesma coisa. Quer dizer, a plenária estadual, ela não é decisiva do ponto de vista da votação, mas ela é decisiva do ponto de vista da mobilização para continuar entrando na plataforma, fazendo reuniões livres, ampliando, divulgando as propostas dos diferentes temas até o dia 14. Né? Então, é isso que eu ia te perguntar, Bira. E depois das plenárias, então, o que vem? Não, então, depois do dia 14, nós fechamos a plataforma e o governo no dia 17 de julho vai divulgar um relatório
com os 28 programas, os mais votados até o último, e as propostas mais votadas pela sociedade, as 40 propostas mais votadas. E mais do que isso, as 20 mais votadas, por cada tema, por cada ministério, vai ser encaminhado aos ministérios. Então, as 20 mais votadas na saúde, as 20 mais votadas no Ministério das Mulheres, as 20 mais votadas no Ministério do Trabalho, né, vão chegar como prioridades a serem consideradas no PPA. Né? Muitas podem estar até já complementadas em objetivos específicos, outras pode entrar nos objetivos específicos, outro pode entrar também na camada gerencial, aquela que não vai no projeto de lei, mas que fica como um banco de dados para o governo, inclusive, gerenciar quando vai fazer o orçamento ou alguma execução e assim por diante. Então, nós vamos ter um processo de planejamento participativo efetivo a partir da votação, né? Nos programas e nas prioridades da sociedade, as 20 mais votadas em cada ministério. Então, dessa maneira, é prioridade, né? Muito bacana. Pessoal, estamos chegando ao fim do programa, do nosso podcast, 55 minutos já. Achei o papo muito bom. Não, e é Eu importante, acho sim. Complementar que como o orçamento de 2024, a Lei Orçamentária 24, que a gente vai encaminhar a proposta junto com o PPA no dia 31, ela vai também receber, a partir da participação popular do PPA, já questões que vão virar ações nos programas do PPA que vão para o orçamento. Então, aquilo que for priorizado de maneira significativa, e ele vai já ao programa e vai também com ações que estão propostas no debate. Então, o orçamento de 24 já vai estar encharcado de participação popular a partir do próprio PPA. E aí, o ano que vem, trabalhar um orçamento participativo para fazer o orçamento de 25. Muito bacana. Quero dizer que me coloco aqui enquanto apresentador, também trabalho como repórter, enquanto um aprendiz, né? E aprendi bastante com vocês hoje. Acho que o plano plurianual participativo é uma maneira de distribuir poder, né? De popularizar o poder, e isso é muito interessante. É por isso que a gente fez o L, continua fazendo, né? Então, agradecer a presença de vocês, começando por ti, Eliane Silveira. É a segunda vez que participas aqui do podcast, sempre de maneira qualificada, preparada. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de dialogar sobre um tema tão importante e convido todos e todas a usar o seu usuário GovBR, aquele mesmo usuário que acessa a carteira de motorista digital, a carteira de vacinação, aposentadoria, para quem acessa a aposentadoria, entrar com o seu usuário na plataforma Brasil Participativo e votar nos programas e propostas prioritárias. Biratã de Souza, comandante Gregório, agradecer a tua presença, que muito bem nos representa no governo federal. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pela companhia também da Eliane. E aos ouvintes e telespectadores que vão nos ver, né? Foi uma satisfação estar de novo aqui no Rio Grande, em Porto Alegre, bebendo a água do Guaíba, né? Para revitalizar e para poder voltar depois para Brasília e trabalhar pelo povo, pela melhoria do povo trabalhador. Só tem sentido nós fazer política se é para melhorar a vida do povo. Obrigado. Maravilha. Pedir para quem está nos assistindo nos seguir nas redes, né? Esse programa ele é transmitido na página do Facebook da CUT do Rio Grande do Sul, curte lá, no canal do YouTube do Sindibancários Porto Alegre, te inscreve no canal e acompanha também a nossa página, a página do 100 Ponto no Instagram, seguir, que é por onde a gente divulga os cortes dos programas aqui realizados no Estúdio Hall. Então, já anunciar, o nosso próximo programa vai tratar sobre a questão do piso da enfermagem. Assista, acompanhe, compartilhe e mande sugestões de pauta, de entrevistados, que a gente está aberto. Esse é um programa participativo, assim como o plano plurianual participativo, o nosso podcast também é. Participe, nos acompanhe, foi um prazer. Olá, estamos começando mais uma edição da Janela Cultural do podcast 100 Ponto, uma parceria da CUT-RS com o Sindibancários. E eu tenho para dizer o seguinte: os anos reinventam verdades, o tempo modifica os cultos, mantém formas de vaidades, antigo dogma oculto. Defendido como tradicional, opressores oprimindo,
Doma, irracional. Simbólicas atrocidades inventando adjetivos, tendo prenda como regalo, suprimento narcísico do peão, dona de um corpo não seu, sem discussão. Autora do livro Gauchismo Líquido, professora de música popular da Universidade Federal de Pelotas, mais do que uma cantautora, uma intelectual que apresenta questões muito pertinentes ao nosso tempo. Temos conosco hoje Clarissa Ferreira. Eu que me renda desse destino de prenda contemporânea, gueixa gaúcha dar-se feita oferenda. Contam em mito e lenda argumentos pra que repreenda numa tapera ou casca onde o espaço compreenda a essência do cair da lágrima, consentem ser matéria-prima, terços, costuras, rendas, donas de espera, tudo que oprima aquele ingênuo protótipo campesina. Livres galopam centauros, não há atenção que se prenda, como o olhar da Salamanca pela fenda. Nesse mito ocidental cansado de um cowboy, um gaúcho, um cossaco, semi-bárbaro, anti-intelectual, mas nos mesmos arquétipos, estilo patriarcal. Os anos reinventam verdades, o tempo modifica os cultos, mantém formas de vaidade, antigo dogma oculto, defendido como tradicional, opressores oprimindo doma irracional, simbólicas atrocidades inventando adjetivos, tendo prenda como regalo, suprimento narcísico do peão, dona de um corpo não seu, sem discussão, que hoje se narra, dispensa homenagens de autopromoção, interesseira confissão, romântica agressão, harmonizada dominação, simbólica submissão, trocadilhos de coisificação. Prenda tem voz, conteúdo que adenda, cerne que acenda, sapiência que não omito, trago, evoco noutro mito, medo masculino antigo, deusa metes, intuição. Que porrada, hein, Clarissa? Bah. Assim começamos. Assim começamos. Que prazer te ter aqui, que prazer estar nessa conversa contigo. Já há bastante tempo que a gente ensaiava, né? Acho que desde o primeiro programa tu era uma das primeiras pessoas que a gente queria ter chamado. E finalmente conseguimos. Te pergunto, da onde vem a tua construção com a arte? Como é que começa a tua história com a poesia, com a escrita e com a música? Fala um pouco para nós de onde vem Clarissa Ferreira. Então, primeiramente, queria agradecer o convite, uma honra estar aqui trocando esse papo contigo, com os nossos, né, ouvintes também aqui. Então, eu sou natural de Bagé, né? Comecei na música quando tinha 12 anos, fiquei um bom tempo como violinista, né, principalmente assim nessa área artística. Na verdade, também um pouco antes, eu começo na dança, fiz balé durante um bom tempo, até um pouco grande já. E começar a compor foi um processo um pouco mais recente, assim, mais dos últimos anos, mas já faz alguns anos também. No meio disso veio ali essas vivências na música regional, né? A gente já foi colega de musicais, né? De invernadas. E nessa época eu também toquei ali, acho que foi por uns 10 anos em festivais, também em festivais de música nativista, em alguns trabalhos com artistas gaúchos desse meio e também nos CTGs, né? É daí que brota a tua reflexão, pelo que eu entendo do teu trabalho,
É daí que brota a tua reflexão, é dessa vivência, dessa prática no meio nativista, entre os músicos de festivais e os musicais de CTGs, enfim, né? Que brota a tua reflexão sobre o papel da mulher nessa cena toda, né? Fala um pouco pra nós sobre isso. Eu tava nessa época, quando eu começo a tocar, né? Eu tava fazendo a graduação em música, bacharelado em violino. Também, paralelo a isso, a licenciatura em História, que agora eu tô, né, mais concluindo na fase final. E nessa época eu também conheci a etnomusicologia, que é essa disciplina que estuda a música a partir das pessoas e qual o significado que elas dão para essa música. E aí eu vi, né, na música regional gaúcha, tanto nativista quanto tradicionalista, um campo, né, de pesquisa onde eu poderia me aprofundar. Eu também tinha muita curiosidade de saber, assim, sobre as coisas. Eu não tive essa vivência desde família, assim, do universo da música regional, né? Meus pais Tu entrou sozinha? Eu entrei bem para trabalhar mesmo, né? Sim. Já me chamaram para fazer parte de um musical da União Gaúcha, lá de Pelotas. Uhum. E depois comecei a ser convidada para outros e tal. E depois dali também que eu conheci outras pessoas, eu acho que também fui para os festivais, né? E aí eu vi, não tinha muito umas respostas também quando eu perguntava sobre as danças, sobre por que elas vinham. As respostas não me satisfaziam muito ali, as respostas que me davam. E isso eu acho que fez também o meu interesse. Eu também sempre me encantei muito por história do Rio Grande do Sul. É uma coisa que eu acho fascinante, assim, de pensar as coisas que aconteceram no tempo, nos lugares onde eu nasci. Bagé, né, uma cidade que vive, assim, tu olha a história por todos os lugares, aqueles casarões, claro, né? E então, a tua construção musical de infância, porque eu não consigo olhar pra ti te dissociando da música regional, né? Eu olho pra Clarissa e eu penso, é uma guria que imprime uma discussão, e não só uma discussão, ela imprime um toque, né? Ela imprime uma poesia dentro de um cenário que a música regional tá ali nela, né? E eu te pergunto daí quais foram as tuas referências dentro da música regional e mesmo fora dela, que terminaram construindo o que é a Clarissa hoje como cantautora, né? Que apresenta a sua música autoral, né? Eu acho que eu sempre fui fã de música brasileira, assim, de MPB. Isso acho que foi o que me despertou na adolescência para querer estudar música, para fazer faculdade de música. Apesar de que o repertório, né, do bacharelado em violino era bem distante, aquele repertório eurocêntrico, assim, né, de uma Tá busca... aí uma crítica, tá aí uma crítica. Sim, essa eu sempre faço. E enfim, todo um ideal também de virtuosismo. E eu acho que passei um bom tempo, assim, buscando encontrar onde é que estava as coisas que eu gostava e tentar conciliar ela com as coisas que eu tocava, né? Isso eu falo bastante hoje para os alunos, assim. Porque a gente tem essa separação muitas vezes, né? Das coisas que a gente gosta e elas não são as mesmas que a gente toca. E isso eu acho que foi... O meu contato até com a música regional mais afetivo, assim, ou com as músicas do Sul, eu acho que dá para pensar a partir da Nueva Canción, assim, né? Latino-americana, da música argentina, de ouvir Mercedes Sosa, Jorge Drexler. E aí... Eu ia dizer, chega hoje no canto popular uruguaio, né? Tu tá volta e meia numas gigs por lá, né? Trazendo uma costura com o que acontece no Uruguai hoje também, né? Sim, eu gosto muito da cultura, me inspiro bastante, assim. E daqui também eu acho que teve duas pessoas, assim, que foram fundamentais também para ter a minha aproximação. Eu acho que é o Vitor Ramil e o Pirisca Greco, assim. De ver como eles, né, fazem um filtro, assim, nessa cultura e conseguem trazer esses elementos também com a contemporaneidade. E eu acho que isso também me inspirou muito, né, nesse momento, assim, de começar a compor também, de começar a trazer outras narrativas. E também, claro, né, eu acho que a insatisfação ali que eu já vinha pesquisando há um tempo ali, quando eu comecei a escrever no Gauchismo Líquido, né, no blog Gauchismo Líquido em 2014, 2013, sobre a ausência das mulheres nessa historiografia, assim, né, desse silenciamento e numa forma também que a gente sabe que hoje a gente sabe que é um plano, né, é um plano político, social, que é o patriarcado, né? A gente já vai dar uma aprofundada nessa história, mas eu quero pedir para tu tocar alguma coisa de agora da Clarissa e que faz parte do que tu tá desenhando de projeto pro presente e pro futuro próximo, assim. Então vamos de Abuelita.
Que lindo. Que é a música mais recente que eu lancei, que faz parte do meu álbum La Vaca, e que é inspirada no livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pincola. Em cada uma habita uma abuelita, uma sábia, com mágicas ferramentas de transmutação, de cura. A mesa da cozinha, a luz do lampião, uma única vela, a confissão, a música, o ritual, o insight, a sopa, o chá, a intuição, no longo passeio, a mão amorosa, a história, a conversa, em comunhão. Ler almas é revelação. E quando eremita andar aflita, que eu saiba parar o tempo para ouvir ela falar, conhecer meu lugar, tecer o destino, a palavra gentil, o coração atento, o provérbio, a perspicácia, o ato que encarna a vida na alma curandeira. Hierbas, grande mar, vieja, vive aqui, curandeira. Hierbas, grande mar, vieja, desvelar é religação. Sabe que eu fico pensando nos níveis de sinceridade que a arte pode chegar, e acho que um rico indicativo é quando tu chega nesse momento onde tu pensa, isso foi feito para minha avó. E não foi feito só para minha avó, foi feito para minha avó, foi feito para a avó do Guilherme, que é o nosso companheiro que apresenta o programa, foi feito para a avó de todos nós, né? Tipo, tu consegue transformar uma coisa particular no universal, né? Eu senti isso com a Abuelita. Que tá um clipe muito lindo. Quem foi que fez aquele clipe, Clary? Então, foi a Vitória Proença, que é minha parceira já de vários projetos, uma artista visual incrível, fotógrafa e diretora também de filmes, de clipes. E a gente gravou em Santo Antônio da Patrulha, lá na Casa do Zelito? Na Casa do Zelito. Uhum, então, muito especial esse lugar, e é um clipe que traz essa atmosfera que fala um pouco sobre essa música, assim, né? As guria vem forte. As guria vem forte. Eu fico pensando outra coisa, Clary, assim, ó. A gente aqui, nós somos um podcast que é uma parceria, eu te falava antes, uma ideia do Guilherme Oliveira e minha, e uma parceria da CUT do Rio Grande do Sul e do Estúdio RAU aqui do Sindicato dos Bancários. E no meio desse cenário do movimento sindical, nós temos muita gente aqui no Rio Grande do Sul que gosta e permeia esse universo da música regional, né, e gosta de manifestar a sua gaúchidade, né, de formas bastante diversas. E eu fico pensando, qual é o papel que tu entende que termina cumprindo uma obra que nem a tua,
que se apresenta dentro da gauchidade, né, mas que traz uma discussão sobre a fluidez, né, desses conceitos aí todos que nos norteiam, né? Essa história do gauchismo líquido, né, que pega uma referência aí no Bauman, né, na sociologia contemporânea, né, mostrando que hoje as coisas estão muito mais fluidas, estão muito mais discutíveis, né? Nem tudo que se disse que era assim, que é assim para sempre, assim funciona, né? Que papel tu entende que tem a cultura hoje na construção da política? Acho que tem bastante, né? Uma pergunta bem complexa, assim, tentar resumir um pouco, assim. Professora Clarissa. Um pouco do que eu penso, assim, eu acho, ao fazer esse livro, né? Eu acho que vem um pouco da necessidade da gente pensar um pouco além das histórias únicas, né? Dessas histórias hegemônicas. E a gente vê que o Rio Grande do Sul, ele é repleto dessa história, né? E aí a gente vê também como a construção de uma gauchidade, melhor dizendo... É só porque eu não quis falar esse gauchismo, né? Você já deixa o gauchismo aqui no título do livro, tá então, lindo. É bom como conceito, assim, né? E é um conceito que foi construído, né? De uma representação, e a gente vê, o livro vai discutir sobre isso, como ao longo do século XX... Isso foi se moldando por pessoas também que tinham o poder da narrativa, né, dessa construção. E onde alguns elementos foram mais evidenciados e outros também apagados e excluídos, né? E o centro, né, desse gauchismo, a gente vai ver na literatura, na música, é muito centrado na figura masculina, né, nessas representações de um passado mítico. E aí eu acho que também o gauchismo líquido vem trazendo essa discussão contemporânea mesmo, da gente abrir essa discussão, de acrescentar outras vozes, né, também sobre essas narrativas. É um livro que dialoga com os textos que foram escritos, então a gente também pensa... Uma coisa que me incomodava muito quando eu comecei a pesquisar é ver assim, a dicotomia assim, das coisas que eu via em campo, nos ambientes da música, onde se faz ali a cultura e tudo mais, e nos livros dos próprios, né, pesquisadores que construíram isso, como Paixão Cortes e Barbosa Lessa. Tu vê que tem assim, uma lacuna muito grande das pessoas também conhecerem o que essas pessoas que são referência falaram, né? E muitas vezes eu acho que não tem de uma forma mais clara até os critérios do que se identifica como um gauchismo, ou das formas de... E a gente vê nos concursos também como isso é muitas vezes impositivo, né? E como é proibitivo, quanto a ritmos, quanto a vestimentas e tudo mais. E é bastante sobre isso, assim, que fala o livro. Além de falar também um pouco de contestar até esse ideal de tradição e entendimentos que a gente tem sobre tradição, que, na verdade, podem estar nos falando sobre uma cultura da violência, uma cultura que fala sobre guerras, né? Que como nos contos gaúchos, como nas lendas, também há casos de feminicídios que são tidos e que estão no nosso imaginário como tradições, né? E aí a gente pensa, a partir daí eu acho um pouco no lugar assim que foi dado nessa história para as mulheres, né? Nessas representações, e esse é o meu foco assim de pesquisa de uns anos para cá, de pensar e de ir atrás também, e cada vez eu descubro mais compositoras, né, aqui no Rio Grande do Sul, e que compõem sobre essas temáticas, ou que compõem sobre esses ritmos. Então é toda uma forma, acho que, de investigar com a nossa lente de hoje, né, com o nosso olhar de hoje, como uma pessoa que fez a universidade, que trabalha com a música hoje, que nasceu em Bagé, mas que mora na capital, que tem acesso às informações, toda a discussão sobre o feminismo. Então, é um pouco disso tudo. E é um rico aporte no Arquivo Cultural do Rio Grande, para dizer o mínimo que tu faz. Acho que a gente vai finalizando. Um prazer, novamente, te ter aqui. Prima querida, distante. Primos Ferreira. Clarissa Ferreira, minha amiga há bastante tempo, nossa convidada de hoje. Fica o convite, sigam a gente nas redes, @100ponto, Estúdio House, Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul, CUT-RS, Clarissa Ferreira, que agora se despede cantando Tiranas. Até mais. Gosto
dessas mulheres controversas, ambiciosas, insuportáveis, as malditas, as com K, as Lilitis, as malévolas, as Anitas, mesmo achando justo que percam no jogo que jogaram sujo por uma questão de ética cósmica. Acredito que elas precisam existir, possuem sua genialidade. Vilas arquetípicas são da maior importância. Cutucam nossas sombras com vara curta, espelham tudo que não suportamos em nós. Dão defeito na estrutura quando ousam tomar pra si autorizações masculinas. Precisamos de todas as mulheres, até das horríveis, das megeras, das banidas, do que elas vieram nos contar. Elas existem porque nosso processo de demonização é fácil, é milenar. Precisamos de todas as mulheres, até das horríveis, das megeras, das banidas, do que elas vieram nos contar. Elas existem porque nosso processo de demonização é fácil, é milenar. E por que, se não existissem, nós nunca saberíamos de quantos modos uma mulher poderia ser, para além do que lhe foi determinado ser. Acredito que elas precisam existir,